fazer uma questão econômica, que é um tema que lhe é muito caro, que é a questão tributária no Brasil. O Brasil é o país que mais concentra renda no mundo. 1% da população mais rica do Brasil tem 25% da renda. É um competidor ali entre os 3 primeiros do campeonato. Não, é o primeiro. Mundial. É o primeiro. Acabou de sair a pesquisa, é o primeiro. Então eu vou até me atualizar. E uma reforma tributária é algo que poderia ter uma função redistributiva de renda. Com certeza. Mas uma reforma tributária passa por você tributar investimentos que são investimentos acessíveis hoje em dia só às pessoas que são mais ricas. Trata sobre falar de isenções fiscais. Dizer investimentos, eu prefiro dizer aplicações. Investimentos dá a impressão de que justamente... aplicações financeiras. Perfeito. Trata também de isenções fiscais que são dadas a grandes grupos empresariais. Deveriam ser eliminadas. Trata também sobre a questão de tributar dividendos. Com certeza. Todas as formas de renda deviam ser tratadas por igual. Mas como fazer isso se o Congresso, que é quem vota, se a Câmara, que é quem vota isso, é representada por pessoas que são financiadas pelos grandes grupos ou são donas de grandes grupos que se ausentam para ir para o Congresso? Como conseguir a maioria de uma pessoa que tem o rabo preso com essa turma? Do que eu vi nos 2 anos em que estive a serviço do governo no setor público, porque eu tenho estado a serviço do país no terceiro setor, dirigindo o Instituto de Cidadania como o Instituto Atlântico, o Instituto Maria Estela e nas atividades privadas, como todos vocês aí. Nos 2 anos que eu observei lá, Eduardo, é que no campo tributário, quem não deixa acontecer a reforma desse verdadeiro hospício, desse manicômio tributário, chama-se Ministério da Fazenda, motivo pelo qual eu disse extinguiria o Ministério da Fazenda, não por extinguindo as funções de receita, de controle de tarifas, etc. E qual seria o Ministério? O Ministério, como aliás vários outros candidatos depois começaram a responder, o Ministério do Planejamento e Economia. Eu não gosto desse nome. O Ministério Receita, alguma coisa assim? Não, a receita... Fala-se da super receita, né? A receita já é super. Veja só, na realidade, quem tem uma visão conservadora e por motivos óbvios, nós vivemos em déficit primário, é a Receita Federal. Com isso, não estou aqui acusando também a Receita. A Receita faz a parte dela, que é arrecadar num país que não consegue controlar o seu gasto. E, portanto, por causa disso, não há espaço para ninguém pensar numa reforma que cria uma certa insegurança para qualquer governo, dizer, eu vou fazer uma reforma, vou simplificar, mas a arrecadação cai. O que eu faço no dia 30 para pagar as contas de um país deficitário? Aí ninguém cria coragem. Portanto, o Congresso, deixa eu concluir, o Congresso Nacional, de fato, nunca foi testado sobre se aprovaria ou não aprovaria uma simplificação tributária. Minha aposta para você, aprovaria. Uma simplificação, mas eu estou falando de uma tributação dos grandes grupos empresariais. Também. É preciso que a gente fale disso. Álvaro Dias vai ganhar no segundo turno e vocês verão, porque essa reforma já está pronta, já está escrita. Nós vamos apresentar isso para ser votado a partir de 2 de fevereiro e nós vamos ter essa aprovação antes do final do primeiro semestre de 2019. Inclusive a proposta do Luiz Carlos Raul, sobre a qual eu trabalhei bastante. Já li a proposta inteira, bela proposta. Ela foi basicamente inspirada no movimento Brasil Eficiente. Deixa eu deixar de ser modesto aqui e dizer, a outra atividade que eu tinha, além de presidir o IBGE ou presidir o BNDES, era modesta e discretamente ajudar a tocar essa reforma tributária nesses 2 anos. Mas houve um erro por parte do então ministro da Fazenda que não priorizou isso. Gastou o capital político para aprovar uma PEC do teto de gasto, cujo teto está definido de modo errado, equivocado. Isso é um outro assunto. Gastou todo o capital político para colocar em termos constitucionais aquela votação, quando ali já podia estar sendo votada a reforma tributária dos nossos sonhos, entendeu, Eduardo? O governo federal, o poder executivo é que chega no governo, e isso vai acontecer se Álvaro Dias não estiver lá em 1º de janeiro. Nós vamos ter pessoas lá administrando o país que vão ter apenas vagas noção do que pretendem fazer. E vaga noção não é suficiente